Boa tarde, boa tarde. Eu estou vendo aqui a Vanessa. Tudo bem? A gente está aguardando a Vanessa Mutinho e hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante que eu estou, aliás, super ansiosa para aprender com ela. A Vanessa Mutinho é uma terapeuta holística maravilhosa que trabalha com facilitação de processos de transição. E além de muitos outros trabalhos, realmente ela trabalha com essa questão da importância dos nossos sonhos, tanto os sonhos, né, que a gente sonha à noite, né, e qual papel eles têm na nossa vida, como também os nossos sonhos, a ideia dos nossos sonhos como desejos, né, qual é o poder, né, de estar conectados com quem somos nós e quais são os nossos sonhos, e por que isso é tão importante nesse momento, especialmente de transição em que estamos vivendo. Então, boa noite, Débora, boa noite, Jaque, Viviane, muito bem ver vocês. Eu estou só aguardando a Vanessa entrar, mas hoje realmente a nossa... Acho que é ela aqui. Hoje estamos falando de um tema bem diferente. Olha ali, a Vanessa entrou. Olá, querida. Oi, Vanessa, tudo bem? Tô bem, e você? Como é que tá? Finalmente conseguimos, né? Finalmente, a gente estava bastante tempo aí amadurecendo esse tema também. Eu acho que foi no Sim, tempo certo, né? sim. Algumas coisas no mundo também aconteceram para a gente chegar nessa conversa. A gente pode contar para as pessoas um pouquinho depois, né? Como foi chegar. Podemos, que realmente é incrível, né? Porque assim, com os temas que a gente escolhe acabam realmente se encaixando perfeitamente com o que está acontecendo tanto nas vidas pessoais quanto no mundo. Então, realmente não é à toa. Já ouvi isso também das participantes, né? Então, Uhum. acho incrível essa sintonia energética. Mas Que bom. Desculpa, pode falar. Não, não, só conclui, vai em frente. Não, Não tem eu problema. estava só falando um pouco do seu trabalho para as participantes aqui, dando as boas-vindas e falando que assim, eu estou super animada que hoje realmente a gente vai falar de um tema que é pouco abordado, né? Nesse campo de bem-estar, de trabalho energético, mas eu acho que é um dos trabalhos que realmente precisa ganhar mais força, porque os nossos sonhos, nossos desejos, né, quem nós somos, é uma coisa tão assim, primordial para a gente conseguir trazer para o mundo que a gente quer, para ser assim, protagonistas dessa transformação que a gente quer, e não simplesmente esperar o mundo, né, transformar como se fosse Exato. algo que está acontecendo sem nós, na verdade. E eu queria muito aprender com você o que você tem a trazer com essa ideia de que os nossos sonhos fazem parte desse processo, né? E que qual é o papel desse sonho em explicar quem somos nós, né? Tanto os sonhos que a gente vê à noite, não sei sobre vocês, meninas, eu queria que vocês também participassem, assim, às vezes assim, a gente vê muitos sonhos, assim, a interpretação deles é uma coisa tão complexa, né? Uma coisa, às vezes eu olho na internet, tem pessoas que, né, me ajudam, mas é uma loucura, mas na verdade eles sempre trazem umas mensagens importantíssimas, né? E aí Sim. também conectar com os nossos sonhos de dia também, né? E como que isso, na verdade, tem que ser como se fosse nosso eu paralelo, que deveria ser nosso eu, né, principal, né? Sim. Mas, enfim, eu acho que você vai poder explicar isso melhor para a gente. Mais uma vez, deixa eu te apresentar melhor. Vanessa Montinho, eu conheci ela assim por acaso num clube de Revolution, né? Que você estava apresentando, participei do seu maravilhoso processo por um pouco tempo atrás, né? Leitura de aura. Foi o de leitura Foi, de aura em grupo. Que foi era exatamente. justamente sobre qual é o seu lugar no mundo. Esse era o tema naquela roda e tem a ver com o que a gente vai falar E aqui um que pouco. tem a ver com esse, né? E eu fiquei encantada com o seu trabalho e eu queria muito compartilhar ele com o pessoal da Embody, né? E assim,
os nossos webinários, só para todo mundo que está aqui já sabe, mas estão acontecendo desde março, né? Com diversos temas relacionados ao bem-estar, a nossa capacidade de autocura, né? Conexão com o seu corpo. Então, trabalho energético que muitas pessoas trazem para não só assim, né, passar por esses tempos complicados que a gente está vivendo, mas na verdade utilizar essa transição de uma forma mais, né, positiva e repensar o que a gente quer trazer para o mundo, repensar o que nós somos, né, de fato. Então esse seu tema que a gente está trazendo, né, o tema que a gente realmente cogitou de uma forma, né, conjunta, eu acho que vai trazer muitas importantes mensagens. Maravilha. Vanessa é terapeuta holística, mas você apresenta também, porque essa terapeuta holística, facilitadora de processos de transição, empreendedora social, fundadora do Holos, né, o espaço de autoconhecimento. Enfim, conta o que mais que você faz e como é que você chegou a esse seu trabalho lindo. Tá bom. Muito, muito grata, querida, pelo convite. Também quero agradecer as mulheres que estão aqui juntas nesse momento. É muito gostoso esse formato. Estou também agradecida por podermos experimentar isso aqui, em vez de ficar só em live do Instagram, que você não consegue ver as pessoas que estão junto. Então, muito legal estar aqui junto com vocês. Vou só continuar um pouquinho dessa apresentação, né? Eu sou Vanessa Moutinho e eu falo com vocês do Rio de Janeiro nesse momento. É o lugar que eu escolhi como casa, não é o lugar onde eu nasci na montanha. E nasci em Petrópolis, a 1 hora daqui. É um lugar que sempre me reconecta com as minhas raízes. Tem muitos estudos de autoconhecimento que me chamam de volta para lá. Inclusive um trabalho que tem muito a ver com o tema que a gente vai falar hoje, que é um trabalho que eu faço parte de um grupo chamado Guardiões Runicuim, que a gente faz a ponte entre as pessoas da floresta, né, os povos da floresta e os povos da cidade. E hoje eu ouvi uma frase que provoca muito o mundo do sonho, assim, sobre isso. Eu quero trazer logo de cara, para ir trazendo algumas provocações ao longo da minha fala, para a gente ir abrindo as portas para esse mundo do sonho. Eu li hoje um texto sobre a Salisa Rosa, que é uma mulher indígena, eu não sei de qual etnia aqui no Brasil, são muitas etnias e não estava escrito ali, mas ela é uma artista plástica, muito provocadora também, e ela disse que não existem indígenas nas cidades, o que existe são cidades em territórios indígenas. E eu trouxe isso agora aqui pra gente, porque isso, além de ser uma grande verdade extremamente importante de entrarmos em contato de forma objetiva com ela, essa perspectiva ajuda a gente a questionar, a reverter muitas lógicas na nossa vida. Tem muitas lógicas que a gente aceitou como completas, que a gente aceitou como normais, né? Em função da nossa normose, que é até um conceito que está escrito em livro, né? Que a normose é essa doença da normalidade. Eu conheci pessoalmente o Roberto Crema, que é uma das pessoas que escreveu um livro sobre isso. E ele, na verdade, me ajudou mesmo a sonhar. O Roberto Crema, por exemplo, que fala da normose. E é muito importante a gente entender esses conceitos justamente para a gente poder revertê-los, né? Questioná-los. Então, para mim, sonhar tem um pouquinho a ver com isso. Enfim, eu conheci o Roberto Crema, trazendo um pouquinho para minha história de volta aqui. Há 11 anos, quando eu estudei no Gaia Education. O Gaia é um curso que de vez em quando eu falo porque ele oferece um serviço para a Terra e para os nossos tempos, para a nossa humanidade, que eu continuo achando extremamente fundamental. Então eu trago o nome dele aqui como parte do meu caminho. É um curso que era de design em sustentabilidade e hoje é de design regenerativo. A regeneração, ela começou a substituir, né, o nome da sustentabilidade. Meu trabalho inclui a regeneração hoje em dia. E, enfim, na época que eu conheci o Roberto Crema no Gaia, eu estava me liberando de um padrão que eu tinha desenvolvido no meu corpo, que era uma doença chamada artrite reumatoide. E naquele momento eu fiquei muito assustada, porque eu não conhecia ninguém perto de mim, jovem como eu era na época, assim, eu era bem jovem, tinha 22 anos. Não conhecia ninguém que tivesse vivido aquele processo e descoberto uma cura.
Mas eu fazia yoga, eu tinha minha espiritualidade desde criança pelo caminho da minha família. Então eu já ouvia que existiam respostas além daquelas que o médico na minha frente estava me trazendo. E um dos movimentos mais importantes que me acompanhou e continuou me acompanhando, impulsionando a minha vida, foi escutar a minha intuição, que é uma linguagem que nos ajuda a ler o mundo dos sonhos, sejam os sonhos da noite, sejam os sonhos da vida, né? Em vez da gente achar que o sonho é simplesmente uma ideia que tem que ser jogada fora para a gente seguir a nossa rotina de cuidar das contas, né? Ouvir a intuição, confiar na intuição nos ajuda a valorizar a mensagem que o sonho nos traz. E o sonho passa por nós várias vezes ao longo do dia. Muitas vezes a gente, por exemplo, tem tipo um déjà vu, assim, né? Uma sensação de que a imagem do sonho são coisas diferentes, mas a gente também tem a sensação de que a imagem do sonho volta ao longo do dia. E às vezes eu acredito que isso é realmente assim o sonho se encaixando com a nossa realidade e mostrando pra gente com o que ele está relacionado na nossa realidade, no nosso dia a dia na matéria, o que a gente chama de mundo real, né? Mas também quero questionar aqui o mundo real, mas vamos continuar o fio da meada que eu comecei aqui. Eu tenho que fazer uma inserção, porque assim, é muito parecido com a minha jornada também. E foi assim, só assim, rapidamente, para não atrapalhar, mas é tão forte isso também para mim, que eu também estava acho que estava assim, com entre 19 e 20 anos também, com uma doença assim, pouco explicável, nem sabia qual era o nome dela. E nenhum médico, na verdade, sabia. E foi depois de 3 anos de sofrer com isso, já, tipo, quase desistindo, né? Eu tive um sonho muito forte que, basicamente, assim, eu acordei sabendo que eu preciso voltar para minha terra, né, que é a Armênia. E lá, de algumas formas assim, milagrosas, me curei. Tudo bem que assim, estudei muito ao longo do caminho, por isso que tornei assim, mas o sonho foi a coisa que me guiou. E, assim, às vezes eu nem conto essa história porque muito estranho isso, foi por causa de um sonho. Mas foi tão forte porque, inclusive, depois de voltar da Armênia, a minha avó que me ajudou a, né, me curar, me levou para um healer e tal, ela faleceu 3 semanas depois. Então, se eu não tivesse ouvido esse sonho, eu provavelmente não ia ter esse contato com ela, no último contato, e não, de repente não melhoraria. Então, assim, acho extremamente importante a gente ficar saber ler os nossos sonhos, acreditar neles, né? E também junto da intuição, né, Bela? Legal, eu te agradeço Sim. por trazer esse exemplo. Acreditar, porque você pode ver assim, sonho forte, e aí? Eu vou comprar uma passagem e ir para o outro lado do mundo. Esse é um ponto perfeito. E aí é o ponto que eu acho mais importante da gente trazer para cá, que é justamente essa habilidade de conectar o sonho com a realidade. E essa conexão não nos é dada de graça. Primeiro que a gente não aprende na escola, a gente não aprende na nossa cultura, que enfim, acho que é importante dar nomes para esses contextos para a gente entender onde a gente está, identificar o nosso arredor, aquilo que nos influencia, para poder se desidentificar e criar algo novo, né? Não como uma crítica, acho que a gente vai acabar nem entrando muito nisso. Mas a gente está numa sociedade que é patriarcal, que considera a razão soberana a intuição e a emoção. É uma sociedade colonial que nos arrancou da conexão com a terra, né? Que é muito louco, assim, porque o colono ele era o que foi em busca da terra. Mas toda a mentalidade colonial, a forma como ela foi se construindo, né, a invasão das terras, dos povos, a apropriação das culturas, isso tudo foi gerando uma desconexão da terra dentro da linguagem da terra, né? Porque a terra, ela é um organismo vivo. Eu vou conectar a terra com um sonho também, assim, aqui agora. A terra é um organismo vivo de onde tudo que nasce, né, é dado por livre vontade da terra. Né? Toda a comida que a gente come, os rios que ela permitiu que fluíssem aqui, que garantem a nossa vida, porque é só por causa da água que a gente consegue viver aqui. Enfim, por causa de todos os elementos fundamentais da Terra. Mas a Terra dá essa vida, né? E eu gosto de dizer nos processos de humanização com que eu trabalho hoje, levando autoconhecimento para o mundo do empreendedorismo, buscando levar para as organizações, né? Uma parte da humanização inclui lembrar essa perspectiva decolonial, que é
Nós não viemos aqui para dominar a Terra, para impor sobre a Terra o nosso tempo, as nossas vontades humanas. A gente veio aqui para se lembrar que nós somos frutos da Terra, assim como todas as plantas, assim como os outros animais que sabem viver, né, e conviver com o que ela nos dá. Então, isso é muito importante. E tem um saber sobre sonho que o Cacá Verá, que é um indígena brasileiro, ele dá um curso sobre sonhos, inclusive, que eu não fiz, mas assim, qualquer coisa que ele faça, eu tenho muita reverência. Então, quem quiser conhecer também, recomendo pesquisar com ele. Ele estava ensinando as pessoas a se reconectarem com os sonhos da noite. Bom, o Cacá diz que nós somos o sonho da Terra. Nós só estamos aqui porque um dia a Terra, enquanto organismo vivo, que tem a sua própria inteligência, a sua própria intuição, nos sonhou. Ela sonhou que a gente estaria aqui. E isso é uma das coisas que a É gente muito precisa lindo isso, né? lembrar. Exatamente. Porque, mais uma coisa sobre o processo de humanização que inclui aí a gente resgatar o nosso direito de sonhar. A gente, assim, na minha perspectiva, que eu trabalho muito pela ecologia profunda também, para abordar todos esses conceitos aí. Na ecologia profunda, que é um conceito trazido pelo Arne Naess, que é europeu, eu me esqueci agora do país dele, mas ele fala sobre ecologia profunda como aquilo que lembra a gente que a natureza tem um valor intrínseco, né? Que a gente não precisa ditar o valor que a natureza tem e que diz que estamos todos interconectados, né? Então, enfim, Total. por Aqui, essa perspectiva, fala. inclusive tem aquela conexão, né, que agora está se dizendo o do sagrado feminino e o como é que fala? O womb em português, o útero, né, da terra e da mulher que tem uma conexão muito forte, Exatamente, esse exatamente. processo de criatividade, de criação, né? Exatamente. Nossa, isso é tudo muito profundo, assim. Eu tô misturando a minha história com tudo que eu tô falando, mas eu acho que vai Não, acontecer mesmo, beleza. assim. Eu vou tentar terminar as histórias com o Cacá e com o Roberto Crema, pelo menos aqui. A Débora me mandou uma pergunta que eu quero responder também. Bom, enfim, o Cacá diz isso é muito uma perspectiva que depois, né, a Ecologia Profunda começou a traduzir. Só que eu quero lembrar aqui, né, como Bela apresentou meu projeto que é o OLOS, por exemplo. O OLOS é um projeto de inovação social conectada com a ancestralidade. Por quê? Porque desde 13 anos atrás, quando eu entrei no meu processo de autocura, quando eu passei pelo Gaia, por exemplo, depois eu acabei me demitindo e para poder me curar, né, eu justamente me demiti para abrir um espaço na minha vida para me perguntar o que eu queria fazer, para eu encontrar meu propósito, assim, a minha essência, né, o que podia sair das minhas mãos que eu de fato queria oferecer para o mundo, o que era verdadeiro para mim e que não me machucaria, porque eu estava me machucando quando eu desenvolvi essa doença, né? E eu vou aproveitar e dizer para a Débora que hoje eu não tenho nenhum tipo de crise, não tenho nenhum tipo de manifestação da artrite reumatoide. E isso aconteceu lá atrás, justamente porque foi isso, foi a escuta da intuição, foi algo muito determinante no meu caminho. Dentro da minha família, a gente não tinha referências de como se curar. Então, realmente foi a intuição, foi a confiança na intuição. E, de novo, eu, por exemplo, estar ligada ao yoga, ter tido conexão com algumas linhas espirituais ou religiosas, e eu não me fixei em nenhuma, mas tem algumas com as quais eu me afino mais, mas enfim. Mais importante aqui é só trazer que é importante a gente ter um espaço de conexão com essa sabedoria espiritual, né? Para mim, a intuição é a linguagem pela qual a nossa parte espiritual se comunica com a gente, com a nossa consciência, né? Onde o nosso eu superior, ele fala aqui com o nosso eu real, né? Usando uma nomenclatura do Pathwork, que é uma escola onde hoje em dia eu faço formação como facilitadora, terapeuta. Pathwork, em inglês, né? Significa o trabalho do caminho. Então lá a gente divide o ser humano assim, né? Como eu superior, eu inferior e o eu real. Então é isso. A intuição ajuda a gente a fazer essa comunicação do eu superior aqui para a gente conseguir colocar essas informações, esses conhecimentos, essa informação intuitiva na prática, né? Mas voltando lá à história do patriarcado, a gente aprendeu que a razão é soberana, que a gente precisa ficar sempre, a gente tem que ter razão, né? A gente tem que estar certo, inclusive. A gente não tem só que
saber decidir racionalmente, mas a gente tem que ter a razão certa acima das outras, né? Então, isso por si só já inibe a possibilidade da gente lidar com o diferente, da gente abrir espaço para se relacionar não só com o diferente que tem no outro e na vida, mas o diferente que tem em nós. Então, é muito importante que a razão ela exista em equilíbrio com as outras formas de conhecermos, né? Então, eu quero incluir aqui a intuição como algo fundamental para a gente sonhar e também a emoção. Um assunto que eu e a Bela trocamos um pouquinho antes de vir para cá era sobre a consciência emocional, que foi algo muito fundamental para eu despertar a minha cura aí, né? Para descobrir a minha cura no processo da artrite. Então, além de ter ouvido a minha intuição, eu comecei a perceber através de pessoas que me ajudaram, através de coisas que eu fui vendo, e eu fui abrindo esse compromisso comigo mesma. Eu vi que eu tinha que me sentir, né? E a minha intuição disse que eu não tinha nascido com aquela doença, então eu não morreria com ela, ao contrário do que o médico me disse. Então eu precisei realmente me ancorar assim naquela convicção. E depois eu entendi também que o meu organismo como um todo era mais inteligente do que o remédio sozinho. A minha intuição também me trouxe isso. O teu organismo é mais inteligente do que esse comprimido. Então, escuta esse organismo. Esse organismo inteiro, né? Essa inteligência aí ancestral, né? E aí tem uma planta, ou uma combinação de plantas dentro de um comprimido. Como é que esse comprimido vai saber como eu gerei a minha doença? Então, assim, realmente o que eu estava procurando era muito diferente do que me foi oferecido no começo. Eu, de fato, estava buscando me curar, né? Considerar, me relacionar com a doença como um caminho. Depois eu fui entendendo que isso é um conceito que existe, mas eu queria aprender com a minha doença, assim, perguntar para ela de onde você veio, por que eu te criei, né? O que aconteceu aqui dentro, o que deu errado no caminho errado, na verdade, tipo, o que deu O um que nó você no caminho. tem me contar, né? O que você veio me Exato, contar exato, para que eu exato, possa Bela. E melhorar disso. como as dores da crise eram nas mãos, teve um dia que eu tava com muita dor, e aí, em vez de rejeitar essa dor e ficar com raiva, porque eu sentia muita raiva, né? Eu perdi a autonomia, eu perdi muitos movimentos, assim, naquele momento, né? Eu morava com meu irmão, mas fazia muita coisa sozinha. Então, eu não podia mais, tipo, tocar instrumento, não podia mais fazer yoga, né? Que era a minha vida naquele momento, era a maior parte do meu tempo, assim. A minha disciplina toda era pelo yoga, eu fazia todo dia. E eu não podia, não conseguia mais fazer a maioria das coisas e carregar compras sozinha, enfim, várias coisas, né? Fora o lidar com a dor, que era muito constante. Então, foi isso. Perdi um pouco do fio da meada, mas no final das contas eu tinha que acreditar em mim. Eu tinha que acreditar na minha intuição e eu precisava sonhar que algo além daquilo era possível. Mas eu não sabia o quê, né? Então eu tive que me abrir para estar assim muito presente. Lembrei o que, que eu tinha esquecido no fio da meada, só para dizer que é um gesto que é muito bonito e emocionante para mim. O dia em que eu resolvi parar de rejeitar a dor e passei a acolhê-la. Foi um dia em que eu senti muita dor nas mãos e eu resolvi começar a beijar minha mão e falar: o que você quer me dizer que eu não estou aprendendo ainda, né? Me diz, assim, eu preciso entender. E ali foi muito louco, porque eu comecei a lidar com a dor de outra forma e me autorresponsabilizar mais ainda, assim. E aí foi isso. Aí eu comecei um processo todo de descoberta de autocura pelas medicinas orientais, pela terapia, pela comunicação não violenta. Algumas ferramentas vieram do Gaia Education, graças a Deus. E fechando o ciclo lá do Roberto Crema, ele foi uma das pessoas fundamentais na minha cura. Né? Ele que fala sobre a normose, que também trabalha com Cacá Verá, que fala sobre sonhos. Eu estou me sentindo tão conectada com eles, acho que eu vou escrever para eles, vou falar. Eu tenho falado muito de vocês, que tá voltando muito, assim, essas pessoas foram bem importantes no meu caminho. Enfim, e ele disse que vocação é a voz do coração, e que a gente precisa ouvir essa voz, que a gente escuta essa voz quando a gente está alinhado, né? E quando a gente se desalinha da voz do coração, quando ela não consegue encontrar esse caminho para nos atravessar com fluidez, né? Eu sinto no meu coração quem eu sou, o que eu preciso fazer agora, e daí eu manifesto isso, seja na minha voz, seja pelas minhas mãos, que também estão conectadas no meu coração, né? Eu vou lá e faço isso, eu me coloco em movimento. E aqui eu quero abrir um parênteses só para lembrar que a gente quer falar sobre corpo, sobre a importância de estarmos presentes no corpo para poder sonhar, né? Para que o sonho não vire uma grande nuvem, para que ele de fato nos movimente. Então, enfim,
E é ali que o nosso trabalho se conecta muito, porque eu trabalho muito com essa questão do corpo e sensefulness, até criei essa palavra, justamente o que você fala, só que no nível corporal, né? Como é que a gente se conecta com aquilo que nós, desde criança, fomos ensinados a, né, ignorar, desaprender, né? Mas a criança sabe muito, né? Desprezar. Claro, hoje em dia, né? Minha filha tem 5 anos, assim, você vê que se a gente não estragar, né, o jeito da criança, a gente não precisaria fazer esse trabalho que a gente está fazendo agora, né? Porque a gente nasce com essas capacidades, mas perde ao longo. E aí eu gostei também dessa colocação que você fez, de assim, razão versus assim, aquilo, a intuição, né? E esse mundo realmente está mudando muito a questão de que e além também na descrição a gente estava falando da importância de a gente conectar com os nossos sonhos para as informações externas não criarem os sonhos por nós, né? Para realmente qual palavra que você usou? Se apropriar dos seus próprios sonhos, né? De não deixar as informações externas ocuparem isso. Isso para mim também virou uma coisa assim fundamental. Com tanta informação que tem lá no mundo externo, é muito fácil você simplesmente seguir aquilo e achar que é isso, né? Sim, Só sim, que acho legal não. essa colocação também. Quero juntar ela com o que eu estava puxando aqui da vocação, porque tem um oposto dela, que é exatamente o que você está falando. Quando a gente, segundo o Crema, né? Quando a gente não está alinhado com a nossa vocação, a gente se desalinha e isso vai criando um estado de estresse, né? Porque é como se a energia, a energia natural, Não vital, flui. não soubesse para onde fluir, né? Para onde se encaminhar. Então isso vai gerando estresse. E aí ele traz que o estresse, num primeiro momento, é até bom, se você escuta, uau, estou me estressando, preciso desacelerar, né? Eu tenho falado E muito da ouvir. importância de desacelerar. Exato, e aí daí depois eu vou encontrar um outro caminho, que não seja esse que está me gerando estresse, né? Que está sendo cheio de esforço, que não está sendo natural para o meu corpo. Então, para a gente de fato poder escutar esse plano sutil, né, da intuição, do sonho, também das emoções, né, que não são tão sutis assim, né? Se a gente olhar, por exemplo, uma expressão de raiva, ela não é nada sutil. Às vezes, especialmente nas mulheres, não é nada sutil, né? Mas é claro, olha para nossa cultura, mas é claro que não é sutil e nem precisa ser, na minha opinião, tá bom, gente? Não, não precisa, Com também não mulheres acho. auxiliando a autoexpressão nesse mundo, né? Colocando energia empreendedora aí para fora também. E compreendo, a gente precisa realmente se acolher. É claro que isso não significa descarregar sobre o outro. Isso significa o meu convite é abrir espaço para reconhecer de fato o que está dentro da nossa conjuntura. Então, sobre o que você falou, Bela, do mundo de fora, da gente não se perder dessa bússola interna, né, nesse campo que a gente está falando agora, eu tenho aprendido a importância de equilibrar os dois, porque antes desse processo que eu falei de autocura, que me jogou no mundo do autoconhecimento, e foi ele que me tornou terapeuta, porque eu estudei comunicação Claro. social, ensinava fotografia para criança, já tinha um chamado para autoconhecimento, eu ensinava as crianças a se reconhecerem, né, quem elas eram, quem elas são, através do autorretrato, através de outro olhar sobre a fotografia. Criarem as próprias narrativas, porque eram crianças de favela, e na época não tinha tanto essa força, né? O movimento social trazendo tanta informação para tudo quanto é lugar. Não tinha as redes sociais que estão, apesar das fake news, né? Que a gente também vai falar um pouquinho aqui, a gente não tinha tanta possibilidade de ouvir essas narrativas. Então as crianças, e aí eu estou trazendo as crianças como exemplo para todo mundo que está aqui, né? As crianças da favela, por exemplo, elas acabavam sendo muito impactadas pelo que a mídia dizia sobre o favelado, né? E aí o nosso exercício de construir as próprias perspectivas, as próprias narrativas, era que elas se reconhecessem e colocassem no mundo o que elas acreditavam sobre a vida delas, o que elas acreditavam sobre os sonhos delas, sobre a convivência delas, sobre o território delas, né? E que lindo, né? Assim, eu me sinto muito abençoada, porque esse foi o primeiro trabalho da minha vida. E dali eu já soube que eu não poderia entrar em qualquer tipo de lugar onde essa perspectiva, que é decolonial, que ela era transdisciplinar, juntava diversas formas de arte, de educação, enfim. Ali tudo já mudou para mim, sabe? Se abriu um mundo desde o começo, né? Nesse primeiro trabalho. Mas, enfim, hoje em dia, depois desse processo de autoconhecimento, eu fiquei, assim, por um tempo muito focada
e enfiar a cabeça no buraco e olhar para o fundo, né? Olhar para o mistério, olhar para a raiz das coisas, olhar para o escuro de onde eu fugia. E aí, depois de um tempo, eu comecei também a perceber, e isso é uma coisa que a minha ficha também está caindo. Eu estou tendo insights, né? Estou falando sobre isso, é algo recente também para mim. Mas eu tenho percebido a importância da gente olhar para os dois lugares, né? Perceber É o quanto é um importante. equilíbrio de masculino e feminino também, né? Aquilo que a gente só fala hoje em dia também de recuperar o sagrado feminino, voltar a se conectar, mas também não Sim, deixar para o lado, assim, é sempre um equilíbrio. Tanto também a razão e intuição, para mim, a razão e a como você emoção. falou também, né? Assim, sem definir também muito. É o equilíbrio, só que eu quero trazer que, assim, na verdade é porque são coisas meio que transversais que a gente começou a tá falando agora, assim. Sim, Para mim, a questão do individual e do coletivo, e a pandemia está me trazendo muito isso, por morar numa casa onde só eu individualmente moro, mas eu tenho muitas redes, muitos grupos com os quais eu não estava convivendo. Eu passei um tempo até sem encontrar minha família, então isso foi muito duro também, assim. E depois de um tempo, eu passei minha quarentena e encontrei finalmente um grupo de amigos que estava morando em comunidade. E ali muita coisa do meu ser se oxigenou, percebi como aquilo é fundamental. E eu passei esse processo do que você trouxe agora, de a gente ter cuidado de não ser totalmente influenciado pelo mundo externo, né? Então eu fui para lá nesse encontro entre meu indivíduo e meu coletivo, né? Meu ser individual e o meu ser coletivo, eu fui pedindo, né? Fui me conectando com isso, perguntando qual é o ponto de encontro entre esses dois mundos, para que eu não me perdesse do que eu realmente estava buscando ali e do que eu também poderia oferecer, que eu também estivesse aberta e atenta para poder oferecer. Por quê, Bela? Se a gente fica só pensando no individual, 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 se a gente acha que a autorresponsabilidade é a única coisa que existe, né? Porque, assim, para mim ela é um ponto de partida extremamente importante. A autorresponsabilidade, se questionar, saber de onde a gente está vindo, claro. Só que isso não anula a importância do social, a importância da convivência, a importância de também nos olharmos nos nossos espelhos, né? É, esse equilíbrio ele é ele é muito orgânico. Na verdade, não dá para a gente pré-saber, né? A gente vai sabendo, sempre né? vai A gente mudando, né? A gente vai um pouco para lá, um vai pouco para cá. exatamente. Agora eu tô falando isso porque é uma reflexão recente que eu também, enfim, eu maturei ela, assim, mas ela já foi angustiante, ela pode ser angustiante em Sim. alguns momentos. A gente não conseguir saber se é melhor ficar sozinho ou melhor estar com os outros, mas só pra gente não prolongar muito nesse ponto, assim, só queria trazer que é importante isso, para a gente não ficar justamente com essa mentalidade individualista, né, da modernidade, da sociedade de consumo, que nos colocou como seres que têm que ter sucesso como indivíduo acima de tudo. E isso contribui para o nosso estado de é, solidão, ansiedade, depressão, suicídio, né, que a gente está vivendo hoje, são coisas extremamente graves desse lugar do individualismo. Né? Então é muito importante a gente perceber a diferença entre o campo de autoconhecimento, por que eu preciso me autorresponsabilizar, a diferença entre isso, e estar totalmente tomada por um pensamento individualista sem nem perceber. Porque esse pensamento individualista, ele sempre nossa, ele é essencialmente opressor, porque ele sempre nos coloca como menos do que somos, né? Ele sempre faz a gente se sentir insuficiente. Sim. E isso é natural desse pensamento, né? Porque somos seres de convivência, estamos aqui, ó, algumas pessoas nos olhando. Por que estamos fazendo isso? Por que é importante para a gente estar aqui trocando? Né? O que acontece quando eu escuto? O que acontece quando eu falo? O que me toca? O que eu sinto? Como isso me move? Né? Então, Com para mim, assim, é certeza. sempre muito importante lembrar que essas duas dimensões, individual e coletivo, coexistem e que não pode, o individual não pode ser confundido com o individualismo, para a gente não se excluir da própria possibilidade de convivência e também para a gente se responsabilizar pelo fato de que não é só o todo, né, o do lado de fora que nos impacta, até porque não existe lado de Claro. fora, assim, mas enfim, não é só o outro com as suas escolhas, ou a terra, ou os animais, enfim, o clima que nos impacta. Nós impactamos também. Sim. Então, só Não, quero lembrar da palavra relação.
A palavra Com relação certeza, é relação e uma relação sempre fluida, né? Que vai e volta, e a gente sempre tem que ficar nessa... A intuição realmente, né? Que nos guia nessa direção, como você está falando, assim, eu acho que... Não, sim, ela pode nos conectar, mas na É, verdade, no fundo, assim, ela pode nos conectar, ela tá sempre sim. disponível. A questão, obrigada por trazer de volta, né, puxando para intuições. Esse que vai lá. Como é que, assim, para quem não tem essa conexão, né, com seus sonhos, com a sua intuição, qual é o caminho que você sugere? Obviamente, assim, é uma mega jornada que você percorreu na sua vida, não dá para contar, mas, Sim. né, os primeiros passos de conectar com seus sonhos, tanto assim noturnos quanto, né, de dia, como é que você aborda Tá. isso na sua terapia ou que você sugere? Sim, maravilha. Não, até vamos trazer para. Vamos seguir o nosso fio da meada aqui. Vou usar a palavra relação só para lembrar que a nossa realidade ela está em relação com os nossos sonhos o tempo inteiro. Porque o sonho é uma dimensão que é como se fosse uma dimensão paralela, né? Ela é a dimensão do invisível, mas que é cheio de imagens, cheio de símbolos. É uma outra língua que a gente precisa aprender às vezes para realmente ouvir os nossos sonhos. E eu quero trazer o sonho como se ele fosse o início, ele é o início da realidade, ele é o início da vida, é o início de tudo, né? A gente pode, porque eu gosto de trabalhar muito com o feminino. O feminino é um caminho que eu não escolhi inicialmente, mas que eu percebi na minha caminhada, especialmente por estar num corpo de mulher, eu vi que muitos dos meus assuntos eles eram muito oprimidos dentro do mundo em que eu vivia. Então eu vi que eu comecei a precisar abrir espaço e falar, ó, calma aí, né? Não vai encerrar meu assunto logo não. E eu acho que isso é muito importante de compartilhar, porque o sonho está nessa dimensão. Se nós não dissermos isso para nossa razão, se a gente não falar, fica um pouquinho quietinha, que eu não tenho que saber tudo agora, eu preciso justamente não saber. Deixa eu ouvir aquilo que eu não sei. Deixa eu ouvir o meu sonho falando aqui com uma outra textura que a intuição traz. Deixa eu olhar essas imagens e abrir um pouco essas imagens aqui do meu sonho, né? Deixa eu escrever meu sonho num papel e ver quais insights eu vou tendo enquanto eu escrevo esse sonho e tendo insights sobre o que ele me diz sobre a minha realidade. Gente, se a gente não fizer isso, opa, deixa eu abrir esse espaço aqui. Isso precisa ser um compromisso. Se eu não fizer isso, ninguém vai fazer por mim. Né, Bela? Ninguém vai fazer por Não, mim. Eu sou a mais não. sábia do mundo, minha mãe, meu pai, ou os meus futuros filhos. Ninguém vai fazer isso por mim. Eu é que vou ter que abrir esse espaço, Não, né? e é um processo de desconstrução, né? Porque a gente tem assim, vida inteira normalmente, né? Não sei, posso estar errada, mas construções falando que o sonho não importa, aquilo, né? Aquelas imagens não importam, sei lá, tudo aquilo que realmente tem mais relação com o feminino do que com o masculino, jogado para o lado de, sei lá, ou bruxaria ou, sei lá, uma pessoa que não Pode ser bruxaria que mesmo, mas também ela pode ser, mas ou sei lá, conexão com a natureza, até assim, pessoas que trabalham com o meio ambiente, né? Tipo, sei lá, né? Não existe essa jogando sim. tudo no mesmo campo de aquilo não é coisa muito real, vamos focar no importante, né? Eu trabalhei assim com E quem é que determina o que é importante para oh, você, né? isso me provoca muito assim, também essa questão, né? De tipo, vamos realmente abrir espaço para aquilo e falar, não, a gente vai falar disso, isso tem muita importância, não só para nós, como também para a sociedade como toda, para o nosso mundo, para a sobrevivência do nosso mundo, né? Sim, exatamente, exatamente. O que eu estava trazendo sobre o feminino era exatamente isso, Bela. Por que eu falei do patriarcado e do feminino? Não como nada que tenha que ser enfim, não é sobre a gente projetar fora, né? Sobre essas palavras, é sobre a gente olhar onde isso mora dentro de nós. O Sim. que é o meu lado feminino? Por que é importante que ele se equilibre um pouco com o feminino, com o masculino? Porque esse equilíbrio dinâmico que existe entre feminino e masculino é um caminho para a unidade, é um caminho para a gente despertar essa consciência una aí de que, de fato, somos todos um, né? De fato, em algum lugar, todo mundo faz parte desse organismo da Terra, ninguém está fora dela. Ninguém tá fora do universo, tá todo mundo junto. Então eu fui entendendo como o meu caminho, por causa da história toda da espiritualidade, é apoiar as pessoas, né? Meu trabalho virou apoiar as pessoas a despertarem consciência espiritual. Eu comecei a ver que o maior desafio com isso era realmente abrir espaço para os assuntos do feminino, seja dentro de todo mundo, né? No sentido, por exemplo, da consciência emocional, abrir espaço para as emoções falarem também, como parte do processo, como uma grande sabedoria, como uma riqueza, porque se eu estou me sentindo, por exemplo, extremamente triste ou oprimida em alguma situação,
algo não está funcionando tão bem. Ou eu preciso pausar, né? Talvez algum movimento muito prático, muito racional da minha vida e criar um espaço para eu me relacionar com essa informação que está nascendo, né? Para acessar, por exemplo, uma tristeza, porque frequentemente as nossas emoções também têm a ver com a nossa infância. Então não é tão simples assim ouvir essas informações chegarem e depois transformar e ouvir o que elas estão trazendo para o nosso presente, né? Mas elas sempre trazem muitas informações para o nosso presente. Então ouvir o feminino é muito importante dentro da gente, ouvir o corpo da mulher também, e quero botar um outro grau, que é ouvir as mães, né? Especialmente quem, né, quem tá maternando criança, bebê, quem tá vivendo puerpério, gente. Nossa, eu estudei para ser doula também. Cara, eu sou sagitariana, tava falando de cabelo. Eu sou sagitariana com ascendente lua em gêmeos. Eu tenho gêmeos na minha casa do trabalho, no meu mapa astral. Então, assim, é uma multiplicidade. Eu vou falando aqui, parece um quebra-cabeças quando a gente está se conhecendo muito rápido, assim, né? Como a gente tem o tempo aqui. Mas tudo isso foi se conectando nesse lugar. Olha, para despertar a consciência da espiritualidade, para a gente entender o que a gente veio fazer nesse corpo, dentro desse tempo limitado que a gente tem nessa matéria, a gente precisa equilibrar um pouco esses dois lados aí da nossa dualidade, né? Que é o masculino e feminino. E cada um pode fazer isso da sua forma, né? Então, voltando aqui para os sonhos, a Débora aqui aproveitou para perguntar sobre como lembrar dos sonhos, né, da noite. Então, eu aprendi um mantrinha esses dias, enquanto eu estava falando sobre sonhos, alguém me escreveu esse mantrinha que eu adorei, que é assim: quando você for dormir, você coloca do seu lado um caderno e uma caneta. Isso é a manifestação, a materialização de um compromisso. Você está colocando um compromisso, ó, sonho, dimensão do sonho, parte de mim que sonha, tô aqui te ouvindo, tô querendo te ouvir. São pequenos gestos que a gente faz e que informam para o nosso sistema que nós estamos disponíveis para essa conexão. Então, você colocar um caderno com uma caneta ali do lado é um passo. E aí o mantra é: eu vou sonhar, eu vou lembrar e eu vou registrar. Só isso. É uma forma de se comprometer. Eu vou sonhar, eu vou lembrar e eu vou registrar. E aí você acorda. E daí tem um outro passo, né? Quando você acorda, tem muita gente que acha que, eu esqueci a maioria do sonho, não, deixa pra lá, não entendi. Não, 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 calma aí, volta aqui. Não importa se você não se lembrou do seu sonho inteiro, número 1. O que você se lembrar, tá valendo, tá? E aí, tem duas coisas, pelo menos, que a gente pode se lembrar. Uma é a história como um todo. As imagens, as falas, os sons, cheiros, cores, luzes, cenários. Se o céu estava claro, se o céu estava nublado, tudo isso importa. Tudo isso importa. Por quê? O sonho esse sonho da noite, né? Assim como tudo na vida, na verdade. Mas vamos focar no sonho. O sonho é um retrato do eu. O sonho é um retrato nosso. O seu sonho é um retrato de você. Então, todos os elementos do sonho estão te informando simbolicamente o seu estado presente. E às vezes ele está também te informando sobre coisas do passado que estão voltando para te trazer um aprendizado que você ainda não teve. Ou ele pode estar te informando alguma coisa sobre o futuro. Mas você não precisa tentar racionalizar isso inicialmente. Então, o que você vai escrever no papel com aquilo que você se lembrar? Você pode escrever a sua narrativa, seja detalhista com essa narrativa, né? O céu estava assim assado, eu encontrei aquela pessoa que eu não vejo há muito tempo. Aquela pessoa, isso acontece muito no sonho, aquela pessoa, ela dentro do meu sonho, ela era minha melhor amiga, mesmo que na realidade ela seja uma estranha. No meu sonho, ela era minha melhor amiga. E aí, como é que a gente investiga isso dentro do sonho, gente? Se no meu sonho essa pessoa era minha melhor amiga, né? Por exemplo, o que eu vejo na realidade, né? Quem é essa pessoa para mim na realidade? Qual característica dela chama a minha atenção? Eu acho ela muito, sei lá, acho que ela cuida muito bem da casa dela. Não sei. Eu acho isso incrível. A casa dela é maravilhosa, é um lugar onde eu me sinto aconchegada. Essa informação está sendo projetada nessa pessoa, no seu sonho. Então talvez seja isso. Eu posso ser a minha melhor amiga dentro desse gesto de cuidar muito bem da minha casa, de criar um ambiente onde eu me sinto conectada comigo. Então, assim, isso não está vindo assim do meu racional mesmo, não. Isso é um caminho que cada um pode fazer. Cada um, quando você está escrevendo, isso simplesmente vai acontecendo. Os insights vão descendo, né? Você vai fazendo um download mesmo desses insights.
E às vezes quando você olha depois o que você escreveu, também você vê outros insights que você não percebeu na primeira vez, né? Isso Exatamente. É muito aconteceu legal. comigo, olhando sonhos antigos. Eu já tenho Sim. esse hábito assim, de escrever, acho importantíssimo também. Legal, Bela. Você me lembrou até. É muito bom a gente realmente poder rever alguns sonhos, até porque às vezes você tem um sonho hoje que conecta com o outro, aí você vai ver a diferença. Você percebe que você evoluiu em algum aspecto, ou que não. Talvez você perceba que você está repetindo algum aspecto que está tentando te mostrar. O sonho, o símbolo do sonho, está tentando te mostrar de outras formas algo que você ainda precisa registrar. Eu tive um professor que me iniciou em leitura de aura, Cláudio. Ele dizia que os sonhos gostam de ter um caderno só para eles. Eu achava aquilo o máximo. Verdade, Faz senão você todo mistura sentido. muita coisa, não? Exatamente, tudo tem energia, né? Tudo tem energia. Pô, você não vai botar. Até assim, eu acho que, cara, cada um, na verdade, cria a sua própria lógica, né? Eu ia falar, você não vai botar o caderno dos sonhos que são sutis com o caderno das suas contas financeiras. Mas quem sabe, talvez você esteja precisando conectar os dois. Faça a sua lógica, mas é É. importante, é legal os sonhos terem um espaço para eles, isso é muito bacana. E para interpretação, você tem alguma coisa assim, um espaço para olhar, uma pessoa que você recomenda? Assim, porque tem, às vezes vem muitos símbolos ou muitas coisas que até, assim, até você desenvolver a sua intuição, que eu sei que para cada um pode ser diferente, né? Mas eu não sei, você tem alguma dica nesse campo? Porque às vezes aparecem coisas bem assim, né, de símbolos mesmo, e você fica, Sim, o que é vamos isso? lá, vamos lá. O que é isso? Ó, É muito primeiro que eu quero difícil. dizer que esse até você desenvolver a sua intuição, eu quero dizer que se você está ouvindo essa conversa, provavelmente você já está desenvolvendo a sua intuição e que ela o tempo inteiro está em desenvolvimento, né? Basta você dar um crédito para a sua intuição, né? Valorize a sua intuição, né? Dinheiro é isso, né? Dar crédito às coisas, né? É valorizar, dizer que eu valorizo as coisas. Então, dá um crédito para a sua intuição, faz aquilo que ela está te mandando fazer e com isso você já está, número um, né? Respondendo a tua pergunta, Bela. Número um, você está começando a dar um voto de confiança para essa ferramenta, para essa linguagem intuitiva que te ajuda a ler os sonhos. Depois, na interpretação especificamente, eu já comecei a falar aqui quando eu disse que, por exemplo, tudo num sonho é um retrato de você, um espelho de você. Então, essa é para mim a segunda coisa, né? Quando você entra no sonho para interpretar, além de ouvir a linguagem da intuição e deixa ela falar, se a sua razão falar que você tá maluca, maluco, tudo bem, coloca a voz da sua razão aqui do ladinho, fala para ela. Daqui a pouco a gente conversa de novo e deixa a sua intuição ir falando, aquela sensação um pouco mágica às vezes, né, de que você tá tendo né, tá te preenchendo um conhecimento. Eu sinto muito no meu coração, eu sinto uma certa expansão quando minha intuição vai falando e algo vai fazendo sentido e ninguém me ensinou de fora, eu não li num livro. Mas o meu ser está falando comigo, o meu sonho está me abrindo, né? Então, sentir também essa sensação aí dentro da conexão com a intuição. Mas a segunda coisa de ver tudo como um espelho é muito bacana. E aí eu quero incluir um desafio que existe nisso, que é observar as negações. Porque a gente aprendeu a negar tudo que foi diferente do que a razão nos ensinou, tudo que é diferente desse status quo em que a gente convive ainda hoje, mesmo com a pandemia, tem gente que ainda está agarradinho no status quo, querendo, pelo amor de Deus, que ele não morra. E não vai ter jeito, ele vai morrer, né? Se ele não morrer, ele vai matar um monte de gente, um monte de pedaço de terra, vai contribuir para o aquecimento climático. Então a gente realmente precisa entender onde a gente está negando, né, as consequências reais de sonhos que a gente teve muito individualistas, os sonhos da modernidade, por exemplo, né? Para a gente poder ver como isso tudo nos impacta. Então, quando eu olho algo num sonho que me causa incômodo, né? Isso é uma coisa que eu queria trazer também sobre anotar os sonhos. Além de anotar as imagens, você aproveitar na interpretação e confiar na sua sensação. Se eu sinto angústia com aquilo, aquele assunto que está aparecendo, ele está me revelando a minha angústia. E se ficar muito complicado de interpretar os símbolos e imagens, concentra na angústia. Concentra na sua angústia. Não vá embora dela. Não abandone a sua angústia, não abandone as suas emoções. Elas são suas amigas, elas são sábias, né? Elas podem te dar a mão e te levar por um caminho. E, de novo, isso não significa... É porque, como a gente ainda não aprendeu, na maioria, né, a se responsabilizar pelas emoções, muitas vezes se deixar levar pelas emoções pode ainda soar como sei lá, explode por aí, joga culpa em todo mundo, mas é o oposto disso, né? Se deixar conduzir pelas emoções, considerando elas como sábias, lembrando que elas também são uma voz da nossa criança, é usar o eu observador, usar o adulto, usar o lado consciente, né? Usar a intuição também
para ir observando essas emoções se abrindo, se desdobrando e contando uma história, né? Então, essa angústia, se o sonho, o que ele deixou foi uma angústia, por exemplo, permita que essa angústia vá se abrindo. Você pergunta. Aí uma outra coisa, né, que eu quero trazer sobre interpretar o sonho. Porque o sonho, ele não para no sonho, né? Ele vem aqui para o nosso registro do sonho e as interpretações se baseiam nos nossos registros. A gente não interpreta o sonho sozinho. Tanto que se a gente conta o nosso sonho para outras pessoas, cada pessoa vai registrar um pedaço diferente que tem mais ressonância com ela. Então, o que você registrou do seu sonho pode ser aquilo que realmente mais te importa. E se você está no estado de negação, pode ser que você registre aquilo que é mais confortável para você. E isso é humano. E é muito importante a gente saber disso. Então, enfim, só falei da negação porque pode ser que a gente queira evitar ainda interpretar o sonho, evitar aceitar a mensagem que ele está nos mandando, porque pode ser que seja difícil para a gente, pode ser que a gente ainda não tenha chão, espaço, ambiente, ferramenta para lidar com aquela informação. Então, o que eu quero recomendar agora em relação ao sonho para todo mundo, e em relação a qualquer outro processo de autodescoberta do seu mundo interno, que é muito vasto, se vincule, né, se comprometa com um espaço de autoconhecimento para você. Porque os seus sonhos também vão ter espaço ali, além de outras coisas que já estão um pouco mais conscientes, menos simbólicas e mais tangíveis, né, no seu mundo interno. O sonho é uma forma da gente se conectar com o nosso mundo interno também. E aí, quero trazer mais uma informação de interpretação que eu aprendi com uma professora de sonhos, que é a Angelina Taide, que é também uma portuguesa que trouxe a leitura de aura para o Brasil, que abriu a escola de leitura de aura também, é uma cofundadora. Ela já trouxe a ferramenta e aí depois juntou com outras pessoas que ajudaram a estruturar a escola. A Angelina ensina muito bem sobre sonhos também, e ela me ensinou que existem qualidades diferentes de sonhos. Então, o que a gente chama de pesadelo é um sonho que geralmente é um sonho de limpeza, que tem muita informação que a gente não está conseguindo processar. Por isso, por exemplo, na leitura de aura, a gente faz meditação, uma meditação específica, que é a meditação das rosas, que é uma meditação de limpeza. Só que, gente, olha só, toda meditação é meditação de limpeza. Tem gente que diz que não sabe meditar e para mim isso não existe. Assim como não existe não saber dançar, não saber sonhar, não saber escrever. Para mim não existe nada disso. Para mim existe, de novo, o idealizado, né? O status de como é que se sonha, como é que se dança, como é que se medita. E existe. Eu vou me comprometer com a... Meu Deus, perdemos ela? Alguma coisa aconteceu, mas eu tenho certeza que ela vai voltar agora. Mas é interessante, né, gente? Enquanto... ela entrou de volta. Vamos... Vanessa? Voltou? Você está no mute. Acabei de perceber. Eu acho que você estava falando de um assunto tão importante que nem a internet aguentou, né? Às vezes... Não, foi o próprio computador, ele piscou, às vezes ele está fazendo isso. Tá. Não, tranquilo. Não, mas está ótimo, voltei aqui. Eu perdi um pouco de coisas que tinham falado antes, assim, mas eu vou tentar seguir nesse fluxo aqui. Bom, então, o que eu estava falando é sobre a história dos pesadelos, né? Que às vezes a gente precisa... a gente acaba tendo esses sonhos de informações muito confusas e densas, realmente, porque a gente não está conseguindo processar algo ao longo do dia. Então, meditar ajuda, fazer exercício físico ajuda, conversar com você, escrever, né? Às vezes a escrita pode ser uma forma só de descarregar mesmo, né? Enfim. Bom, então, fala, amor. Não, e essa conexão, assim, qual é a relação dos nossos sonhos noturnos aos nossos sonhos, né, de desejos, o que a gente quer? Como é que você vê isso? Eles são, assim, equivalentes? Eles são, tipo, um sombra de outro? Como é que você vê isso? A gente é muito conectadas. Você está sempre fazendo a ponte com o próximo assunto, aí eu vou e eu pego o fio da meada e vou conectando. Só quero concluir essa história, porque eu não falei do pesadelo à toa. Tá dentro de um contexto que é só para classificar um pouco de qualidades diferentes de sonhos que ajudam na interpretação. Vou passar por isso rapidinho. Legal. Isso é importante, especialmente hoje em dia, né? Sei que muita gente está tendo essa dificuldade.
Sim, sim. Na verdade é importante sempre, né, gente? Sonho constitui o ser humano, assim. Então Sim, é muito sim. importante a gente se apropriar desse lugar. E, de novo, Bela, gratidão por estarmos aqui falando sobre isso, para a gente poder se apropriar dessa dimensão da nossa vida real, né? O nosso mundo real é feito dos nossos sonhos. E quanto mais a gente habitá-los, né? Quanto mais a gente conhecer formas de navegá-los, mais a gente vai ter coragem. Quanto mais coragem e confiança a gente tiver nos nossos sonhos, mais a gente vai poder criar realidades saudáveis, baseadas em sonhos saudáveis, né? Sonhar com consciência gera realidades mais conscientes. Então, enfim, te agradeço muito por isso. E quero só saber o tempo que a gente tem aqui. Eu não sei se a gente está programada para 1 hora e pouco, 1 hora e meia. Como é que a gente está? Na verdade é 1 hora. A gente pode passar um Pode ser pouco, 15. mas não muito, porque as pessoas Sim, hoje em dia assim, estão tão ocupadas, né, que a gente tem essa questão. Mas, enfim, está sendo muito sim. interessante, né? A gente é um assunto muito vasto, né, também. Então, Sim, sim, sim. É, não, e tá ótimo. Eu agradeço também pela oportunidade da gente perceber o tempo que isso toma, mas através das trocas também pode acabar tomando até mais tempo, né? Bom, e aí a gente vai vendo o tempo necessário. Mas obrigada, Viviane, é exatamente isso, é um assunto longo. Gente, na verdade, assim, eu gosto muito de falar contando história, eu gosto de trazer conhecimento, trazendo o conhecimento vivo, né? Tanto como ele foi vivido, mas também como ele está importante agora nas nossas vidas. Eu gosto muito de ouvir as perguntas de vocês. Então, realmente, assim, eu falo que o meu projeto Olos, para mim, ele é tipo uma escola da vida. Ele é uma escola viva, porque lá acontecem encontros, eventos e tal. E eu desejo que seja assim, né? Que a gente possa estar junto, comungando dos assuntos que de fato nos importam, coisas que a gente não aprendeu na escola, né? Mas que a gente gosta, que a gente quer, que a gente considera que é fundamental. Então, assim, sabe? eu falo também muito disso, né, Bari? Assim, que a gente só aprende as coisas assim, né, do mundo externo. A gente não aprende as coisas que realmente importam para próprio autocuidado e o que você falou também de autoconhecimento, de É valorizar mundo as coisas interno, que é não mundo são interno. reais, né? É, mas é o mundo interno, esse mundo feminino. Eu vou aproveitar e usar um parênteses aqui, porque com uma palavra que você usou em um momento, que para mim conecta o feminino com a espiritualidade, com o mundo dos sonhos, com a natureza, que é a bruxaria. Né? A bruxaria, ela foi. É verdade, a gente Adoro hoje. essa palavra, aliás. Ela ficou muito folclórica, né? Então, bruxa virou fantasia, até porque também tem o Halloween, mas também virou fantasia de carnaval. Só que o que eu quero trazer, assim, tem muita literatura hoje em dia muito interessante que explica a conexão entre esses assuntos todos e explica como eles se correlacionam com o nosso sistema vigente, por que que a gente aprendeu a ter medo da intuição. A gente aprendeu a ter medo de bruxa, a gente aprendeu a ter medo da natureza e dos mistérios da natureza, seja da profundeza do mar ou da floresta. A gente aprendeu a ter medo de ser mulher, ou a gente aprendeu a ter medo de ter uma mulher, né, que seja inteira, que saiba o que quer, que saiba o que deseja, né? Não só enquanto um homem com uma companheira mulher, mas eu vejo mulheres enquanto amigas, irmãs, né? Como ainda nos assusta quando a mulher está muito forte, muito clara de si. Isso é uma desconstrução constante que a gente ainda está vivendo, e para mim é um dos assuntos, assim como a gente está falando de sonho, para mim é um dos assuntos importantes da gente falar sobre, né? Da gente falar com um pouquinho de distanciamento no sentido de se colocar como observadora da própria vida, para a gente entender como estamos navegando por isso, por esse assunto, porque o sonho pertence a ele também. A nossa relação com o sonho, na verdade, foi muito desenvolvida a partir desse cenário, né? Então, por exemplo, no Caliban e a Bruxa, ela fala sobre a acumulação e o corpo primitivo, né? Acumulação primitiva, perdão, e o corpo da mulher, assim, como é que essa questão da materialidade, né, do materialismo, como isso foi transformando a mulher num objeto, em vez da mulher ser o sujeito que também sonha o mundo. Como seria um mundo onde a gente sonhasse que o poder de gestar, o poder de parir, faz parte intrínseca do nosso sistema de trabalho, por exemplo? Né? Como seria se as mulheres pudessem. Isso é um sonho, tá? Que eu estou narrando para vocês, são os sonhos que eu tenho. Como seria se as mulheres pudessem viver o seu período menstrual honrando o que esse tempo nos traz, né? Assim como a menarca, que é o começo desse período, a menopausa, que é quando esse período se encerra. Como seria se a história do nosso sangue pudesse vir para o campo, para frente, né? E não ter que ficar escondido a ponto da gente não gostar dela, né? Como seria se isso pudesse vir para frente e algo que é tão importante pudesse também costurar, né, o nosso cotidiano, dizer como a gente vai lidar com o tempo.
Porque isso é o nosso relógio interno. Por que a gente aprendeu a ignorar o nosso relógio interno e a gente obedece a um relógio externo somente? Né? Então, assim, eu estou trazendo um exemplo que é muito profundo. Hoje em dia, graças a Deus, é bem mais falado e vai continuar sendo cada vez mais falado, só que realmente não adianta a gente ouvir só alguém do lado de fora falando, né? E a gente não perceber o quanto que é difícil pra gente ainda, tipo, se apropriar desse conhecimento, porque são muitos direitos que nos são tirados quando a gente mesmo não fala daquilo que nos importa. Então tem essa dor também, tipo, caraca, eu abandonei essa parte de mim, putz, vou ter que lidar com isso. Mas sim, é muito bom lidar com isso, porque a gente pode depois pegar e incluir no sonho que a gente tem para nossa realidade, né? A gente pode incluir esses assuntos que um dia não foram comuns, eles foram tabus, né? Mas eles podem vir para nossa consciência. Então, voltando assim para essa conexão toda, Bela, sobre o mundo que a gente está vivendo hoje, né? Como trazer isso para o agora. Então, eu acabei de dar um exemplo, né? E eu quero trazer o seguinte: a gente, quando fez o chamado, a gente trouxe um pouco dessa comparação entre como os povos ancestrais lidam com o sonho e qual é o futuro que a gente está vivendo. Então, me veio essa expressão, né, do ocupar o futuro. A gente precisa ocupar o nosso futuro. O que significa para mim ocupar o futuro? Essa expressão me veio quando eu assisti o documentário que eu recomendo assistirem, especialmente quem está nas redes sociais, que é O Dilema das Redes. Então, não sei se todo mundo aqui, pelo menos, ouviu falar, né? Muito O Dilema das importante. Redes, para mim, ele, sem querer fazer propaganda, mas permitindo que ele permeie aqui a nossa conversa, né? Cara, o Dilema das Redes, para mim, ele parece tipo um manual que deveria ter sido lançado junto do começo das redes sociais, só que é impossível, óbvio, porque os caras também só aprenderam depois aquilo que eles estão vendo que se criou como um resultado, né? Quais foram as consequências do que eles imaginaram lá atrás. É aquela coisa, como assim, qualquer coisa muito maravilhosa pode ser usada pro muito mal, né? Então, você está criando, poucas vezes sabe que você está criando uma coisa dessas, né? Muito, enfim. Então, e aí o que eu quero trazer, assim, tem algumas coisas que me marcaram, eu vou conectando isso aqui com o assunto dos sonhos, que me marcaram duas falas contraditórias ali. Uma era de um cara falando, a gente não sabia onde ia dar, simplesmente deu nisso. E o outro, que é pai, falando, a gente sabia exatamente onde ia dar, e a gente fez mesmo assim. Então, um cara que me parecia mais terra, né, fez esse comentário. Isso é uma interpretação minha, tá bom, gente? Vocês assistam e colham suas próprias percepções e a gente pode conversar, fiquem à vontade para me escreverem, para a gente, enfim, criar novas conversas a partir disso, né, Bela? A gente pode ir desdobrando também esse conteúdo, né? Mas, vou enfim. adorar. Nossa, também, que para mim é muito importante. Um call Mas semanal sobre interpretação dos sonhos e conexão, enfim. Gostei. Oportunidades são vastas. Sim, Bela, eu quero trazer, assim, depois eu explico com calma, mas já quero falar para as pessoas que eu lancei uma metodologia há pouco tempo que sintetiza esses 13 anos e todos esses conhecimentos aí no meu caminho intencional mesmo de autocura, que é a metodologia Atma, né? Que eu criei justamente para apoiar as pessoas a perceberem essa diferença entre o que eu herdei, que eu não sou, e o que eu sou de verdade. E os sonhos são um dos 5 pilares da metodologia da Atma. E aí eu tô lançando agora tanto o convite para quem quiser seguir esse caminho individualmente, né, dar bastante atenção, concentração, e também vou abrir em breve para quem quiser fazer esse processo em grupo, que não é, de novo, não é exclusivamente sobre sonhos, é um processo de 5 pilares, se baseia em sabedoria, que é essa sabedoria interior, o sentir, que é uma forma de se conectar com a sua sensibilidade, seu mundo interno, mas especialmente estar presente nos sentidos para poder criar, né, a partir da presença. Sincronicidade, que tem a ver também com esse tempo da intuição, né? Esse perceber que a natureza o tempo todo está interconectando tudo e que nós não estamos separados nem sozinhos no mundo. Então, eu também apoio as pessoas num processo um pouquinho mais empreendedor de mapear, por exemplo, a sua rede de pessoas, os recursos que ela já tem, os aprendizados que ela já pode botar na prática. Depois tem o sonho, e aí tem todos esses conhecimentos apoiando essa investigação dos sonhos da noite, mas também o sonho da vida. E usar o sonho como esse lugar de visão, em vez de colocar porque a gente aprendeu isso, né, no capitalismo, assim, qual é a sua meta, né, para chegar no lugar em que você quer. Então, eu trago sonho para esse lugar, para que o sonho possa dizer, e a gente faz o sonho acordado também, né, tem metodologia para sonhar acordado, para você realmente sintonizar e poder dizer, né, sentir aquilo que você vê acontecendo na sua vida, para poder saber para onde você quer caminhar, né? E aí depois, por último, sucesso ressignificado,
eu descobri que a origem de sucesso é latina e sucesso significa em latim chegada. E aí entendi que a nossa sociedade, aquela coisa que eu comecei falando lá, bem na abertura da conversa toda, né? A nossa sociedade, ela deturpou, ela distorceu, né? Que a chegada precisa ser totalmente já prevista, planejada, e que eu tenho que botar aquela meta ali e ir linearmente em direção a ela. E aí a minha proposta é que essa pode ser uma forma, em algumas possibilidades, né? Você pode usar isso. Mas o caminho que eu proponho é sabermos que somos cíclicas, né? Assim como, por exemplo, esse processo da lua, da natureza, das estações, todo mundo é cíclico, né? Porque somos parte da natureza. A gente faz 1000 curvas, a gente vai lá embaixo, vai lá em cima, volta atrás. Isso não é uma linha reta, o nosso processo de criação até chegar onde a gente sonha, né? E o sucesso, para mim, eu desejo né, que as pessoas possam se construir dentro da Atma o sucesso como a celebração do ponto de chegada, né? De você parar ali quando você chegar e reconhecer onde você chegou, né? Em vez de você querer brigar com a realidade, né? Não agradecer a vida por onde você chegou. Cara, que sucesso! Você chegou! Você chegou em algum lugar. O que a vida está te dizendo que você chegou e você está colhendo aqui? Então, é só essa conexão assim, entre sonho e sucesso, enfim, é por aí. Mas, amada, só voltando aqui para o dilema das redes para a gente encaminhar para um fechamento, o que eu quero dizer... Eu só compartilhei aqui o seu perfil do Insta e também os canais onde vai ficar gravado tanto esse vídeo e também vou deixar os seus contatos lá, se você... Obrigada, amor. Eu coloquei aqui de novo porque o meu nome tem 2 underlines aí no meio. Queria muito ter mudado, gente, mas já tinham muitas Vanessas Moutinhos no Instagram. O meu é com 2 underlines no meio por enquanto. Já pensei até em mudar o nome para uma proposta, mas por enquanto é esse mesmo. E se vocês têm a Bela e o Imbari no Instagram de vocês, provavelmente quando me digitarem vai aparecer lá, né? Porque a gente já está se conectando aqui. Sim, com certeza, com certeza. Os algoritmos estão já mapeando aqui a nossa conexão. Mas assim, fechando, Flor, essa história do comentário dos caras de que não sabíamos onde ia dar, eu quero trazer uma percepção, algo que me alertou, assim, né? Cara, eu tinha acabado de fazer um módulo da minha formação do Patrick como terapeuta falando sobre tomada de decisão consciente. E dizendo que tomar decisão conscientemente é a gente também saber um pouco do que a gente está buscando, saber das consequências que a gente está assumindo, nos autorresponsabilizando. Então, para mim, não tem essa de que você não tem a menor ideia de onde vai dar, sabe? Só que essa narrativa é muito facilmente comprada justamente por essa sociedade de pensamento ultra-racional e infantil que não inclui as consequências, né? Para mim, quem não sabe consequência é criança. Adulto sabe que existe consequência. Só que se eu não me responsabilizo pela consequência, fica muito fácil dizer que não sabia das consequências. Não, você não se responsabilizou por pensar nelas. Para mim é isso que está acontecendo, sabe? Mas sabe que também eu acho que tem um problema que eu enxergo muito, que é a gente está muito subdividido em cada um fazendo uma partezinha muito pequena de alguma coisa e muitas vezes a gente não... Né? No mundo, eu digo assim, né? Se você é profissional de alguma coisa, no mundo corporativo, você faz uma partezinha e você realmente não vê o big picture, né? O que vai acontecer com aquilo quando você colocar tudo junto. E às vezes eu vejo isso até nas pessoas que eu conheço, que elas fazem uma coisa, mas eles não... É que essa conversa isso vai também poderia... Não, acho que você poderia, inclusive, chamar alguém da tecnologia para falar só sobre o dilema das redes, Bela, porque alguma pessoa bacana que está ligada na ética, que precisa ainda ser ancorada no mundo da tecnologia, talvez essa pessoa possa abrir uma conversa legal aqui contigo. Por quê? Seria ótimo. É claro que assim, eu estou puxando para um lado do autoconhecimento, incluindo ele como algo que realmente eu acredito, cara, a vida de cada indivíduo, de todas as relações e a nossa relação com a Terra como um todo, se torna melhor. É o que eu tenho visto. Eu nunca vi alguém entrar no caminho do autoconhecimento, pensar nos preços que está pagando, as consequências que tem as suas escolhas e a vida dessa pessoa ser pior. Eu nunca vi isso. Eu só vi a vida das pessoas melhorar, as relações dela melhorarem, a relação dela com a Terra, né? O que ela está achando que, assim, ela se perceber como parte da Terra, perceber a responsabilidade que ela também tem no impacto que ela causa. Eu vejo isso acontecer e isso ser benéfico, né? Melhor não no sentido competitivo, melhor no sentido de benéfico, né? É mais benéfico. Então, tem um lugar dentro de mim que tem um pouquinho de... Talvez eu esteja sendo um pouco intolerante, mas eu acho que, assim,
Cara, não dá. Tem uma frase que eu não sei se é talvez do Gandhi, que falam na comunicação não violenta, que é sobre a importância da intolerância. Cara, chega, sabe? Chega da gente agir sem ética e falar que a gente não sabia onde ia dar. Chega da gente só pensar em si, como você está falando agora, né? A gente agir como pensando só em si, né? Egoístamente ou pensando de forma muito infantil e depois dizer que não sabia onde é que ia dar. Ah, é assim mesmo. Não é assim mesmo. Não é assim mesmo, calma aí, entendeu? A gente não tá nem falando da mesma história. A gente tá, eu tô Mas ouvindo é isso. justamente por isso que eu acho importante o trabalho de autoconhecimento, porque muita gente que tem essa visão são pessoas que não têm esse autoconhecimento e trabalham de forma, Sim. né, olhando Olha, só o mundo externo. então, quero trazer uma visão que eu vi ontem. Eu estou fazendo um curso sobre descolonização com um casal muito querido, Camila e Dino. Eles são de um um coletivo decolonial e estão dando um curso chamado Fim da Modernidade. Estou fazendo esse curso agora. E eles trazem ali que a questão não é falta de conhecimento e informação, como a gente tende a acreditar, num certo individualismo, porque conhecimento tem tudo quanto é lugar, ainda mais na era da informação que a gente está vivendo. Eles trouxeram que a questão é mais de hábito. Então, o que eu quero juntar com essa questão da ética na tecnologia, a questão do hábito, é que a gente se habituou, né, a não considerar as consequências, a gente se habituou a não entrar, não fazer contato com o mundo interno antes de ir para fora e colocar uma nova atitude, uma nova semente no mundo. Então, eu só quero trazer isso. Para mim, isso é uma questão assim, eu não estou culpando ninguém, eu estou trazendo só uma interpretação dessa história para que essa fala que está dita ali, né? Ah, a gente não sabia onde ia dar, não seja usada como um argumento para novas coisas acontecerem da mesma forma. Se a gente está falando de sonho, a gente está falando do novo, né? E se a gente está falando de fazer o novo, a gente também está falando de fazer diferente. E se estamos falando de fazer diferente no mundo que a gente está hoje, onde a visão sistêmica, né, ela tá aí mais acessível do que nunca para todo mundo. A gente está vivendo aí a pandemia do coronavírus. Outro dia eu conversei com um amigo indígena, o Biraci Júnior Yamanawá. Ele falou que ele não chama de pandemia, ele chama de energia. Ele acha que passou uma energia muito dolorosa que a gente precisava aí Concordo. vivê-la, né, para a gente transformar algo. Então, assim, se a gente quer fazer um novo, a gente precisa aprender. E tem um ato muito importante, na minha perspectiva, antes de sonhar o novo, e que precisa ser incluída no sonhar o novo também, que é o ato de enlutar o velho. Sentir a dor do que passou. Deixar morrer não só como se fosse algo desconectado de mim, mas sentir a dor daquilo morrendo em mim também. Porque tem um mundo inteiro, né, de crenças, de sonhos, de planos, de hábitos que estão morrendo. E eles estão morrendo dentro de cada um de nós que está aqui agora e de todos os outros seres, né? E isso é muito dolorido. Então, o que eu quero dizer é que quando a gente fala de autoconhecimento, assim, está acessível, cara. Todo mundo conhece alguém que é terapeuta, ou todo mundo pode botar no Google e procurar de alguma forma algum caminho. Tem muitas linhas espirituais hoje em dia, muito mais faladas e disponíveis. Ainda tem muito conhecimento para ser tornado acessível, até por causa da questão da bruxaria, por exemplo. Teve muito conhecimento espiritual que foi muito escondido, mas está disponível, a gente pode acessar. E essa questão da gente se autorresponsabilizar, escolher mesmo, sabe? Escolher Isso eu mais concordo 100% fácil. com você, que a gente não... inclusive, esse processo de autoconhecimento é a jornada de ficar mais responsável, primeiro, pelo si mesmo, né? Não culpar o outro porque você está infeliz ou, sei lá, fazendo o que... Sabendo que você não está separado, de fato o outro te impacta, né? Aquela Sim, história que a gente sim, falou. mas que a Mas nossa responsabilidade é muito importante. E traduzir isso para o mundo externo também, né? Que a gente tem muita responsabilidade em criar a realidade que a gente quer. maravilhoso. Posso fazer um fechamento com isso que você está falando? E aí Por eu te faço a favor. palavra. Eu sei que você está preocupada com o tempo também. Eu só quero trazer assim que, nossa, gente, esse assunto é muito vasto, o mundo dos sonhos é amplo e para mim eu assumo com muita responsabilidade de falar do sonho. Primeiro que eu me sinto também uma iniciante, porque o sonho é algo tão ancestral, é como se o sonho tivesse existido antes do universo, né? Antes da Terra, assim. O sonho parece que nasceu junto com o universo, sabe? Então, eu me sinto uma pessoinha jovem, muito jovem, uma bebê, falando, né? Buscando trazer o que o sonho que me atravessa é,
fala em mim, assim, né? Mas, enfim. É, e aí, só fechando essa história do dilema das redes, o que me deixou muito tocada, uma fala deles, é que é, as fake news, né, que estão tomando as nossas redes, elas são 6 vezes mais clicadas, compartilhadas, né, viralizadas do que verdades. E isso é um retrato da nossa sociedade hoje. Eles fizeram até uma gangorra dizendo assim, ó, a verdade está aqui em cima, porque tem uma balança, né? Na verdade, tem muito mais gente aqui nesse lado da balança consumindo fake news e muito menos gente consumindo a verdade, consumindo a consciência, né? A realidade. Então eles falaram, olha, não é que ela tenha sumido ou que a gente tenha colocado um bloqueio aqui. Não. Só que tem pouca gente que quer subir essa montanha aqui. Porque a verdade, ele fala isso, a verdade é chata. Ninguém quer aceitar, né? A verdade é muito mais fácil você seguir aquilo que você quer acreditar, né? Porque... Isso. Então, o que eu quero trazer que a verdade é chata tem a ver com o que eu chamei de negação em relação ao que os nossos sonhos nos trazem. Então, meu chamado é que, assim como os sonhos podem trazer informações sobre a verdade, que as suas relações podem te trazer informações sobre a verdade. O seu mundo interno, a todo instante, está te trazendo informação sobre a sua verdade, em conexão com a verdade da natureza, com a verdade da vida, né? Então, a minha pergunta qual o preço que você paga ao ouvir essa verdade? Ou qual o preço você está disponível a pagar para ouvir essa verdade e, de fato, se deixar colocá-la em ação, né? Dar um próximo passo com que essa verdade move dentro de você. Porque esse é o passo, na minha visão, para criar uma vida autêntica, né? A Atma, que é a metodologia que eu comentei, que eu sintetizei, consegui trazer para o mundo recentemente, é justamente sobre isso, né? Em vez de viver fórmulas prontas e achar que, tipo, vou ganhar um troféu da minha sociedade de consumo, né? Por ser um objeto dela, isso é muito forte, né? E se eu for eu? Que preço eu vou ter que pagar por isso? São preços altos, gente, que a gente paga. É o preço de sacrificar muitas crenças. Às vezes é o preço de sacrificar uma forma de se relacionar com as pessoas. Não é fácil, mas a gente pode fazer isso de formas amorosas, não temos pressa. Desacelerar faz parte desse momento, né, que a gente está vivendo agora. A pandemia, essa energia, ela nos desacelerou, ela nos deixou mais paradinhos dentro de casa para a gente justamente olhar para esse mundo interno. E aí, enfim, uma última, o saber indígena, né, para finalizar, assim, que me trouxe até aqui com a Bela, que eu quero fechar com ele, são, na verdade, 2 saberes. Um é esse, de que para a gente curar a nossa realidade, a gente precisa curar o início dela, que é o sonho. E o que significa curar o sonho? Eu ouvi esse saber de um povo indígena equatoriano. Quem me trouxe foi um grupo da Califórnia, e até hoje eu não sei o nome dessa etnia, eu ainda vou buscar. Já tentei buscar com uma das pessoas que eu não sabia, mas enfim. Como eu passei um processo forte de autocura, onde eu entendi que a doença é estagnação e saúde é fluxo, eu entendi que para a gente curar a realidade, a gente tem que curar o sonho, e para curar o sonho a gente precisa dar fluxo a ele. Então, curar o sonho tem a ver com muita coisa que a gente já conversou aqui hoje. Habitar o sonho. Habita o seu sonho, esteja junto com ele, abre aquele espaço para ele, né? Em vez de deixar a razão determinar o que você tem que fazer hoje. Abre um espaço para o seu sonho, escreve ele, percebe se vem algum insight que muda o plano do seu dia, que muda como você estava pensando em relação a um conflito da sua vida, que te dá um insight sobre um sonho que você tem, né? Talvez você perceba que você já tem algo que você está acreditando que só vai ter daqui a 1 ano ou 10 anos. Então, habitar o mundo dos sonhos é fundamental para curar o mundo dos sonhos, e desse lugar, mais naturalmente, não é tão difícil, tão complexo assim, mas naturalmente a gente vai criando realidades desse lugar de cura, desse lugar de aceitação, desse lugar de conexão. E quando a gente se conecta, gente, a gente não está se conectando só com a gente está se conectando com os outros seres, né? Eu gosto de lembrar que assim, a gente às vezes se conecta com os humanos como uma ponte para a gente se conectar com outros seres, porque a gente se conecta com os iguais. Sim. Então, se conectar com os humanos diferentes, mesmo que assim, os humanos são a mesma espécie, a mesma raça, né? E aí, se conectar com humanos diferentes a nos ajudar a alargar nossa capacidade de se relacionar com outros seres, e isso vai no caminho nos conectando com a Terra,
né? Porque conectar com a vida é conectar com o lugar de onde a gente veio, de onde a vida veio, né? Conectar com a Terra, lembrar que a gente é o sonho dela realizado, né? Então ela tem muito a nos ensinar sobre sonhar novas realidades. Se a gente acha que a gente é um sucesso, a gente pode perguntar para ela, então, como sonhar, né? E aí, por último, tem esse... só falar da história do sonho de 1000 anos, Bela. Porque realmente eu tenho que encerrar, me desculpa, mas eu tenho que... Não, tudo certo, tudo certo. Não, eu só queria te dizer assim, que eu amei esses temas todos que você trouxe, porque é uma interconexão que a gente muitas vezes assim, separa, né? Em categorias, tem que falar, né, de saúde, de vida energética, de espiritualidade, mas na verdade é uma coisa só. Eu adorei como você conectou isso com os sonhos, que é uma coisa que a gente tem, né, abandonado tanto por muitos anos e agora é a hora de trazer de volta. Se a gente realmente está cogitando esse novo mundo que a gente quer tanto ver, cada um de nós tem essa responsabilidade. Maravilhoso, maravilhoso. Agradeço muitíssimo por compartilhar conosco. Eu te agradeço trazer muito. você de volta. A gente pode também fazer em inglês, né? Eu acho isso lindo, eu acho muito bom a gente conectar os saberes daqui, né? Aproveitar que você também vem de outro país, a gente está conectando aí culturas, eu acho lindo. Pois é, E que é uma coisa agradecer muito, global. muito. E a todo mundo que estava aqui junto, adorei todas as interações, eu acabei não respondendo, mas eu vou deixar registrado aqui para depois mandar para as pessoas também, né? Respostas e ficar em contato. E só quero deixar esse convite, assim, que é um saber indígena mesmo, que a gente sonhe não só sonhos de daqui a 50 anos ou daqui a 10 anos, mas que a gente ouse sonhar aí sonhos daqui a 1000 anos, que não necessariamente a gente vai realizar, mas que através da nossa linhagem eles vão se realizando, né? O sonho é o lugar do alargar as possibilidades, então que a gente possa sonhar sonhos mais longos do que a nossa vida individual, né? Que é um exercício de interconexão e interdependência. E é isso. Desejo bons sonhos para vocês, quem quiser se conectar. Adorei. Bons sonhos para todo mundo. Para todo mundo. Bons sonhos nessa noite. E de dia também, né? Com certeza. E quem quiser conhecer um pouquinho mais da Atma também, eu vou lançar uma aula aberta para se aprofundarem um pouquinho no contato comigo. Então, quem quiser acompanhar lá pelo Instagram. Bela, gratidão Super enorme. recomendo o seu trabalho, né? Já fiz, adorei. Obrigada mais uma vez, Vanessa. Agradeço. Boa noite para vocês todos. Obrigada pela presença. Valeu. Tchau, Viviane. Tchau, Diego. Quanto tempo. Tchau, Débora. Obrigada, querida. Tchau, tchau.